Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Quanto tempo uma pessoa pode ficar presa no Brasil? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é muito comum, principalmente em casos mais emblemáticos, casos de maior repercussão social, casos mais graves, que a gente se depare com notícias de que o indivíduo é acusado desses crimes tenha sido condenado a penas altíssimas, 100 anos, 200 anos, 300 anos ou mais. Aquele traficante famoso, o Fernandinho Beiramar, somando-se às penas de todos os crimes que ele foi condenado, o valor, a quantidade ultrapassa 300 anos. Mas como que funciona isso na prática? A gente precisa, antes de responder, a gente precisa dar um esclarecimento. A Constituição Federal Brasileira, ela prevê uma série de penas que são proibidas. Ela proíbe determinadas sanções criminais. Então ela proíbe, por exemplo, a pena de morte. Ela proíbe, por exemplo, aquela pena de banimento, a pena cruel, a pena degradante. E também proíbe a prisão perpétua. Então o indivíduo ele não pode ficar condenado, não pode ser sentenciado a cumprir o resto da vida dele privado da sua liberdade. E justamente para se adaptar a essa necessidade constitucional, a essa exigência constitucional, o Código Penal brasileiro estabelece no seu artigo 75 que o período máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, o indivíduo ele só pode ser condenado, ele só pode cumprir pena, melhor dizendo, só pode cumprir uma pena privativa de liberdade por no máximo 40 anos. Essa previsão ela é recente, porque durante muito tempo havia previsão no sentido de que o período máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, a cadeia como a gente conhece, ela não poderia ser superior a 30 anos. Mas a lei que nós conhecemos como pacote anticrime, ela fez uma alteração nesse período. E qual é a justificativa da alteração? Bom, se entendeu o seguinte, a expectativa de vida do brasileiro ela está aumentando nos últimos anos. Hoje ela gira em torno de 76 anos. Então, se a expectativa de vida está aumentando, nada mais justo que os indivíduos possam cumprir penas por mais tempo. E aí, no entendimento do legislador, isso não violaria a vedação constitucional à prisão perpétua. Claro que essa ideia ela acabou sofrendo muitas críticas. Essa previsão ela acabou sofrendo muitas críticas. Porque, embora a expectativa de vida da população brasileira siga aumentando, a expectativa de vida no cárcere dos indivíduos privados da sua liberdade, ela segue sendo muito baixa. Então, essas pessoas, que de certa forma estão inseridas na criminalidade, estão vinculadas à criminalidade, normalmente elas possuem uma expectativa de vida baixa, elas vivem pouco tempo. Tanto é verdade o que se acaba de dizer que o Supremo Tribunal Federal, um julgamento muito conhecido de nós do direito, reconheceu que a situação carcerária no Brasil ela vive um estado maciço, persistente de violação de direitos e garantias fundamentais. Então essas pessoas elas não conseguem ter acesso ao mínimo para que, mesmo privadas da sua liberdade, possam viver com uma certa dignidade. E isso também acaba, de certa forma, contribuindo para uma redução da expectativa de vida dessas pessoas. Então, para muitos autores no direito penal, essa previsão do pacote anticrime de aumentar o tempo máximo de pena privativa de liberdade para 40 anos acaba sendo uma própria prisão perpétua, porque muitos desses indivíduos não vão viver muito tempo. Uma outra questão, e aí retomando ao início, talvez vocês estejam se perguntando, mas Vitor, você disse que então só pode ser condenado, só pode cumprir 40 anos, não é verdade? É verdade. Pois bem, mas e essas pessoas que são condenadas a 300, 200, 400 anos, como é que fica a situação delas? Pois bem, elas até podem ser condenadas a esse período,
300, 400, 500, 900 anos. Mas o juiz ele terá que fazer a chamada unificação de penas, ou seja, não importa há quanto tempo elas tenham sido condenadas, elas somente vão poder cumprir, hoje com a atual sistemática, 40 anos. Mas isso não é injusto? Poxa, o indivíduo cometeu vários crimes, foi condenado a 300, ele só vai cumprir 40? Não é injusto porque a Constituição Federal ela proíbe a prisão perpétua. Mas, de certa forma, para amenizar esses efeitos, o Supremo Tribunal Federal ele entende o seguinte: ok, o sujeito ele só vai poder cumprir 40 anos, mas eventuais benefícios carcerários, como a progressão do regime, o livramento condicional, que é quando o indivíduo ele vai ser colocado em liberdade, mas ele ainda tem que cumprir determinadas condições para não retornar ao cárcere. Para a obtenção desses benefícios e outros, o cálculo aqui a ser considerado será feito em relação ao total de pena que ele foi condenado, e não ao máximo que ele pode cumprir. Vitor, não entendi nada. Me explica melhor. Deixa eu explicar. Então, se o indivíduo, por exemplo, foi condenado... O indivíduo, por exemplo, ele é reincidente em crime doloso. Se ele foi condenado a 300 anos de prisão, para os reincidentes em crime doloso, a lei prevê que basta cumprir pouco mais da metade da pena para que ele tenha direito ao livramento condicional. Mas se ele foi condenado a 300 anos... esse cálculo não vai ser feito em cima dos 40 anos máximos que ele pode cumprir. Então, ou seja, ele não vai obter o livramento condicional depois de cumprir 20 anos de pena. Na verdade, o cálculo será feito em relação aos 300. Então, para obter o livramento condicional, ele precisaria cumprir, na verdade, 150 anos de prisão. Vitor, mas isso é impossível, ele vai morrer antes. Vai morrer antes e, de todo modo, ele só vai poder cumprir 40 anos de prisão. Ele não pode cumprir 150. Então, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, muito certamente, ele vai passar os 40 anos preso, privado da sua liberdade, sem obter nenhum tipo de benefício carcerário. A ideia, mais ou menos, é essa. Pode acontecer também de um indivíduo ter cumprido um determinado período de pena e vir a ser condenado por outros crimes. E aí, somando as penas, esse valor ultrapassa, por exemplo, os 40 anos. Dei a conta, por exemplo, daquilo que ele já cumpriu, daquilo que falta para ele cumprir, melhor dizendo, e das novas condenações, que o período aqui ultrapasse 40 anos, que dê 50 anos, 60 anos. Não importa. Ele vai ser feita uma nova unificação, ele só poderá cumprir 40 anos. Mas os benefícios carcerários, os benefícios penitenciários recairão aí para ele obter em cima do total da sua condenação. No meu segundo exemplo, 50 anos, 60 anos, o que vier aí no caso concreto. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.